vai falar um pouco sobre as origens, sobre quem ele é. Travou de novo, né? Está assistindo Pacificador e gostou do personagem Vigilante? Mas você sabia que o Vigilante nos quadrinhos não faz dancinha? Venha conhecer o personagem depois da vinheta. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Dois Perdidos no Tempo. E esse é aquele programa em que a gente vai falar sobre um personagem. A gente escolhe aqui para você conhecer melhor. Escolhido desse, como a gente falou ali na abertura, foi o Justiceiro da DC. Sim, o Vigilante é um personagem com um legado de brutalidade muito maior do que aparece na série. É um personagem... Olha aí, vai dançar? Vai dançar, Fábio? Não, aqui não tem dancinha, não. Aqui é só na bala. É um personagem que tem uma origem bem diferente, inclusive, de todo o legado, digamos assim, dessa vestimenta, né? É um personagem que começa num faroeste meio cowboy, que é o Greg Saunders, em que ele não tinha nenhuma grande habilidade, ele só era muito bom com tiro, muito bom com laço, e foi um personagem que, inclusive, deu as caras no desenho da Liga da Justiça. É aquele estilo bem cowboy mesmo. Tinha uma roupa azul, tal qual esse azul que puxa a roupa dele, aquela bandana colocada aqui no rosto e um chapéu branco. Se você lembrar ali ou procurar no Google, tem as nossas imagens aqui, não tem, Loreto? Tem, vai O aparecer. Greg Saunders como o cowboy. Só que o vigilante que a gente quer falar aqui já é o vigilante mais novo, pós-crise, Fábio. Na verdade, o Vigilante, esse que a gente vai falar aqui, ele só tem em comum com o Greg Saunders o nome, né? Esse Vigilante Cowboy é um personagem dos anos 40 e o Adrian Chase, que é o Vigilante moderno, vamos chamar assim, ele já é da década de 80, mas ele é antes da crise. Ele apareceu pela primeira vez em 82 na revista dos Novos Titãs, né, no New Teen Titans 23, em 82, e como promotor de justiça, né, como Adrian Chase. E no ano seguinte, na edição anual dos Titãs, né, que ele estreou como Vigilante, em 83, criado pelos dois gênios dos Novos Titãs, né, Marv Wolfman e George Pérez. Então, ele foi aquele personagem que foi sendo construído ao longo do tempo. Ele começou como um promotor de justiça que atuava junto com os Novos Titãs no combate à máfia. Então, os Titãs ajudavam ele ali naquele braço de execução, vamos dizer assim, e ele tratava da condenação da galera, né? Só que aí esse desejo de vingança começou a surgir nele por conta da família que foi assassinada num atentado à bomba, né? A esposa, filho e tal. Justamente por conta da atividade dele como promotor de combate à máfia, eles plantaram uma bomba e mataram a família dele. E aí ele começou a desgringolar, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, né? Mas ele começou a enveredar pelo caminho que levou a se tornar um justiceiro chamado Vigilante. É até uma ação de um dos mafiosos que ele prende, né, Fábio? E é um personagem que, assim, teve um treinamento com os espíritos e ele também, nesse treinamento, ganhou a habilidade, digamos assim, de regenerar. Não é uma regeneração à la Wolverine, que ele é imortal, mas alguns experimentos mais severos, aquela explicação dos quadrinhos bem anos 80, em que o corpo está alinhado à mente de tal forma em que ele consegue canalizar o máximo potencial do seu corpo e faz que as suas células regenerem sem ter nenhum superpoder. Então, assim, uma facada, um tiro, uma espadada, ele conseguiria regenerar. Mas ele não consegue regenerar de um câncer ou de um ferimento mortal, por exemplo. Se ele tomar muito dano de uma vez só, ele toma um farelo. Na verdade, essa questão desse lado super, vamos colocar assim, ele nunca foi muito explorado assim a fundo nas histórias, né? Aquele negócio que tava ali meio, né, para dizer alguma coisa, mas não era o principal das histórias do Vigilante. Não era dada muita ênfase nisso, né? Era aquela explicação de origem e tal, mas depois isso meio que ficava de segundo plano. A não ser a questão do treinamento lá com os espíritos, que foi mostrada assim no iniciozinho. Porque, assim, como eu falei, ele foi um personagem que ele foi planejado, assim, de alguma forma, para ver se emplacava, né? Porque, como eu falei, ele estreou como Vigilante na edição anual dos Titãs, que saiu em agosto de 83.
em novembro de 83, ele já ganhou uma revista própria. Ou seja, já estava aquilo ali sendo cozinhado, né? E uma revista que, inclusive, durou bastante. Durou umas 50 edições o volume 1 da revista. Né? Então, e aí o personagem, de fato, começou a ser desenvolvido, né? E várias facetas e várias outras situações interessantes foram sendo criadas para ele. Até porque, não vou te saber precisar se... aliás, não foram todas as revistas, mas uma boa parte continuou sendo escrita pelo Marvel Wolfman, né? O criador do personagem. Então, foram histórias bem legais, inclusive. E nesse planejamento... Ele só vai ficando cada vez mais violento, né? Exatamente. Nesse planejamento, o personagem vai se embrutecendo, vai chegando algo muito próximo do Justiceiro da Marvel, né? Ele vai se tornando aquela ali, começa a matar inocentes, começa a ser tudo vale para alcançar os objetivos de punir os culpados. E o Adrian Chase, ele se depara com esse dilema e acaba, digamos assim, aposentando. Né? Ele faz uma reflexão, viu o caminho que ele estava fazendo e aposenta o manto de vigilante. Só que rapidamente esse manto é ocupado por um outro herói. E isso eu acho interessante porque ele tem uma trajetória diferente de outros personagens, justamente por isso, por essa questão desses altos e baixos, que assim, como vocês estavam falando aí, ele vai se tornando cada vez mais violento, cada vez mais mentalmente instável, só que ele consegue ter um ponto de, não, peraí, eu tô passando do limite, eu vou deixar isso para lá. Então ele ao longo da série, ele deixa de ser o vigilante e reassume não, volta a ter uma função jurídica. Ele era promotor e ele passa a ser juiz, né? Só que quando ele deixa de ser o justiceiro, um dos juízes colegas dele assume o manto de vigilante, né? Só que esse cara consegue ser ainda mais maluco que ele, né? Então esse segundo vigilante, vamos chamar assim, ele mata um policial e por conta disso ele é morto pelo Adrian Chase. O Adrian Chase tinha descoberto, não, esse cara aqui assumiu o manto de vigilante, tá, beleza, deixa ele fazer a onda dele lá. Só que aí o cara vai lá e mata um policial, então ele vai e detona esse segundo vigilante. Mas é o Alan Wallace. Isso. Mas ainda assim, ele estava decidido a largar isso de mão. E não, beleza, já resolvi esse problema, mas eu não quero mais saber desse negócio de vigilante. Só que aí acho que é mal de juiz, né? Enfim, aí um outro juiz, também amigo dele lá, não, agora é eu que vou ser o vigilante. Tô na fila. O problema são os parceiros, né, cara? Aí veio o David Winston, assume depois como vigilante, como terceiro vigilante, pô. Não, e esse eu acho interessante, até pra gente fazer um pequeno link aqui entre os personagens, que no quadrinho é bem tênue, mas enfim, vale como curiosidade. Quando tava nesse Dave Winston, o Adrian Chase estava num avião que foi sequestrado, né? E quem vai tentar resolver essa parada é o vigilante Dave Winston e o pacificador, né? E o Peacemaker. Só que aí o negócio desgringola lá e o pacificador acaba matando esse vigilante, esse Dave Winston. Aí, e só aí, é que o Chase retoma a identidade, mas por que ele retoma? Ele acaba encarando o negócio como se fosse uma maldição. Porra, não pode, eu criei essa identidade, mas todo mundo que tenta seguir adiante, ele acaba morrendo. Então isso é uma coisa minha, eu que tenho que resolver. E aí ele retoma a identidade do vigilante, só que daí pra frente é ladeira abaixo em termos de loucura e violência, o cara vai pirando cada vez mais. Então ele é realmente aquele anti-herói, aquele herói relutante. Ele vai, né, brigando com ele mesmo ali e tal, e acaba perdendo a batalha no final, né, pra própria loucura. E é um personagem tão interessante, assim, a jornada do vigilante, porque a conclusão dessa saga, assim, dessa luta dele interna com essa escalada de violência, é um final bem diferente para a maioria dos heróis, né, do que a gente está acostumado. Sim, ele acaba desgringolando de vez. Eu acho, salvo engano, eu acho que o ponto-chave aí dessa questão toda é quando ele mesmo, o Adrian Chase, mata um policial completamente inocente numa das ações dele lá, e aí, tipo assim, vira a chave final dele lá e o Chase se suicida
né? Então, assim, poxa, a gente está falando aqui, isso provavelmente é final dos anos 80, por aí, assim, né? Foi na edição 50, salvo engano, que ele se matou, que foi a última edição da revista. Então, qual é o outro herói que você vê que passou por isso, né? Então, assim, é uma jornada diferente, estranha, que a gente não está acostumado a ver isso num quadrinho que supostamente é para adolescente, né? Meio que inédito isso, né, cara? É um negócio meio pesado, assim. E, claro, você não vai mostrar ali na revista os problemas mentais do Adrian Chase com um rigor técnico ali, com peso de como seria numa situação real. Mas ainda assim, guardadas as proporções, são temas pesados para mostrar numa revista voltada em tese para o público adolescente. E aí muito mais a questão do suicídio, né? Sim. Claro, não vão mostrar diretamente ali a cena e tal, mas, pô, tá ali registrado, mais do que claro, tá ali registrado, tá mais do que claro que ele se matou. Então, olha ela abre o quadrinho do banheiro, né? Herói, né? Ela abre o quadrinho do banheiro, tá a máscara ensanguentada na frente do espelho, né? Até a expressão dela já fala tudo. Só que o Adrian Chase acaba depois, bem mais pra frente, né? Acho que é Dia do Julgamento, tem uma história da Liga, enfim, algo num outro plano, tipo que seria um purgatório, e esse encontrado alguns heróis, assim, alguns vilões, alguns anti-heróis, e o Adrian Chase acaba ajudando a Liga, e tem um desfecho, digamos, ele vai pro céu depois, né? Assim, o desfecho. Vai pro Valhalla da DC Comics dos heróis. Ele tem, depois de muito tempo, ele acaba tendo acesso a esse Valhalla. Só que diferente do que ele queria, o legado do Vigilante continua. Só rapidinho, isso aí foi vários anos depois, né? Deram essa pré pro Adrian Chase, né? Salvo engano, acho que até foi quando o Hal Jordan era o Espectro. Que ele tá nessa viagem aí pelos planos. Isso mesmo, Fábio, isso mesmo. Vários heróis, né, que tinham morrido, inclusive o Adrian Chase. Aí esses heróis ajudam o Hal Jordan / Espectro a resolver qualquer coisa lá e obtém a redenção, né? Achar um novo hospedeiro pro Espectro, é isso a saga. Só que antes de se desenrolar essa história toda, como o Oswaldo falou, o legado do Vigilante prosseguiu. Né, com uma personagem feminina dessa vez, que também não tinha nenhuma relação anterior com nenhum dos outros vigilantes. Ela não era juíza. Surpreendentemente, ela não era uma juíza que trabalhou com a Adrian. Enfim, ela era uma personagem ligada com o Exterminador, com o Slade Wilson, né, que teve até um relacionamento amoroso com ele e tal, e lá pelas tantas ela acaba pegando o equipamento antigo do Vigilante, criando um uniforme novo e tal, e assumindo essa identidade. Né? Só que ela foi uma personagem que, por exemplo, não teve histórias solo e tal, ela agia ali em conjunto com o Exterminador, então toda a jornada dela foi meio que coadjuvante do Exterminador. Só que, salvo engano, a maldição do Vigilante também estava lá, porque ela não chegou a se matar, mas ela terminou a saga dela meio maluca, assim, por conta do que ela passou junto com o Exterminador, né? Depois disso a gente tem a Pat Trace, que é uma outra policial também, né, que assume. Essa que eu tô falando, é a Pat Trace? A Patrícia Trace, é essa aí. Leva o farelo, né? Ela pelo que eu me lembro, ela termina meio bilé da cuca, assim, né? Aí a gente depois teve um Justin Power. Aí já são personagens assim que não tiveram. Essa é uma tentativa ali na DC. Né? E a gente tem o último Vigilante. Agora já. Que esse é pior ainda, assim. Quer dizer, não sei nem se é o último, né? Mas o último que eu lembro é um irmão do Adrian Chase. Dorian Chase. Que até apareceu na série original, mas assim, era uma participação pequena, assim, tá? Um personagem estava meio esquecido. Depois lembraram, pô, Adrian Chase tem um irmão, hein? Tem um irmão. Olha aí. Aí botaram o cara na roda aí pra ser o novo Vigilante, né? Mas não teve mais. Acho que depois da Patrícia Trace não teve mais expressividade, assim, os personagens que foram utilizados como Vigilante, né? O último, na verdade, Fábio, porque o visual dele mudou um pouco, não tem a máscara vermelha agora. É um rapaz negro que, após a morte da namorada, ele assumiu em 2016. O nome dele é Donald Fairchild, alguma coisa assim. Que também não tem nenhuma Nenhuma ligação, nem nada, até um uniforme meio diferente, enfim. Vigilante deve ser um nome muito bacana ali para herói, o cara na dúvida vai lá, tá vago esse nome aqui? Deixa que é meu.
Cara, mas assim, é aquele negócio. Eu acho que nenhum dos outros personagens conseguiu ter a visibilidade e a projeção do Adrian Chase por conta das histórias legais mesmo que ele teve, né? O personagem já foi, inclusive, aproveitado não com tanto peso, né? Antes da série do Pacificador, ele chegou a aparecer em algumas temporadas da série do Arqueiro Verde, né? Naquele Arrowverse lá e tal, mas também não era exatamente a mesma coisa, então, enfim. Aí fizeram lambança, né, Fábio? Porque eles pegaram o Adrian Chase juiz, aí tinha todo o arco disso, mas depois se descobre que ele não era juiz e que era um outro nome. Quer dizer, usaram o nome do Adrian Chase, enganaram todo mundo, mas não era. E aí depois, uma temporada pra frente, faz um cara com uniforme igualzinho do Vigilante, só que aí já o nome também não era Adrian Chase, era um outro cara com outro poder, de regeneração, mas era o Vigilante, ou seja, separaram o Adrian Chase do Vigilante. Lambança de Arrowverse. Lambanças de Arrowverse e tal, e olha que eu gosto do Arrowverse, mas enfim, lambanças de Arrowverse. E assim, no final das contas, é o que eu tô falando, nenhum outro personagem superou, até agora pelo menos, essa trajetória dele nos gibis na década de 80, que foi realmente muito bacana. A gente, infelizmente, não teve todas as histórias publicadas aqui, mas essa da morte, pelo menos, dele, que dá para ler sozinho, assim, sem grandes conhecimentos prévios, né? Ela saiu, salvo engano, aqui é DC Especial número 5, era tipo um almanacão, assim, em formatinho ainda, que tem todas essas últimas histórias da morte do Vigilante, né? Que é bem legal. Procurando num sebo aí, vale a pena. O André com certeza leu ali, quando era elfo, alguma coisa, se deparou ali, com certeza leu essa história. Não, eu li o Vigilante, eu achava um personagem bacana, eu gostava dele. Sempre gostei dele. Mas também, quando ele morreu, eu parei de ler, não li nunca mais. Acho que não tem muito, muito mais que vale a pena ler depois disso, e nem essa série do Pacificador. Só da série ele é bem bacana. Pessoal, a gente vai começar a discutir agora por causa da série do Peacemaker, então a gente vai encerrar o episódio. Diz aí se você tá gostando do personagem, tá gostando dele na série. Qualquer coisa você manda um direct direto pro Fábio se você estiver gostando, ok, pessoal? Até o próximo, deixe seu comentário. Do Vigilante, faz um vídeo com a dancinha. Se a gente tiver 20 comentários nesse vídeo, no vídeo do Pacificador, o Fábio vai abrir e fazer a dancinha do Vigilante. Falou, pessoal. Até a próxima.